Porque às vezes existem questões importantes na nossa vida e que nós ficamos vulneráveis, ou seja, no tempo de crise nós estamos vulneráveis. Em tempo de crise nós estamos com as janelas da alma aberta. Em tempo de crise nós estamos aflitos, nós estamos sensíveis e às vezes nós somos levados, jogados. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu queria deixar uma reflexão para falar sobre em tempos de crises, a qual todos nós estamos sujeitos a passar. São 3 fases que nós temos em tempo de crise, mas é muito importante saber o que falar, saber aonde falar e saber para quem falar. E eu trago todas as minhas reflexões, eu costumo trazer um fato bíblico. E lembro do profeta Samuel, que Deus pede a ele que unja um novo rei para Israel. E mande que ele vá à casa do Belemitas, porque dentre os filhos de Jessé existe um rei ali que Deus escolheu. E ele questiona a Deus, e ele fala com Deus: Deus, como que eu vou sair daqui e vou na casa de Jessé e vou ungir, vou escolher um rei? Como que vai ficar a minha situação, minha reputação perante ao rei Saul? E Deus fala para ele assim: não, diga que você vai fazer um sacrifício, diga que você vai estar fazendo um dos seus ofícios e vá lá e unja para mim. É um fator que é conhecido de todos, mas é muito importante. Deus ali não estava incentivando a Samuel a mentir, mas estava mostrando a Samuel omitir, ou seja, saber o que falar, aonde falar e para quem falar. E é muito importante isso na nossa vida, no nosso dia a dia, porque momentos de crise todos nós vamos ter, vamos passar, já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar. E é muito importante saber para quem falar. Para quem que nós vamos contar os nossos momentos, as nossas crises, as nossas dificuldades? Quem é que vai escutar ou vai ouvir as informações que nós temos que passar? Isso é muito importante, porque saber aonde falar, saber para quem falar, é um fator importante, porque muitas das vezes nós vamos falar para todo mundo, sair falando para todo mundo, falando para todas as pessoas, levando ao conhecimento de todos, e essas pessoas não vão amenizar ou não vão resolver a nossa situação, não vão resolver a nossa crise. Então, tem pessoas que no momento de crise ele sai falando, ele sai contando, ele sai relatando, e muitas das vezes aonde ele está relatando, ele está passando essa informação, só vai causar mais dificuldades, vai surgir mais obstáculos, porque as pessoas são críticas e muitas das vezes leva a questionamento, ou porquê disso, ou porquê daquilo. Então é muito importante que nós façamos saber o que falar, saber o que dizer nos momentos que nós estamos passando, porque nem tudo que nós estamos passando, sentindo nós devemos falar. Às vezes tem questões de uma bênção, de um propósito, de algo que Deus tem para nós, ou de algo que a gente almeja, que nós alcançamos, e às vezes nós costumamos a falar para todo mundo, né? Costumamos a contar as nossas situações antes que aconteça, ou até mesmo quando acontece, as pessoas costumam falar, vangloriar de certas conquistas, e isso é muito complicado, porque às vezes acaba atraindo pessoas ou situações negativas que nós poderíamos evitar. Por quê? Porque às vezes nós vamos para algum lugar, vamos fazer algo, vamos para um projeto, estamos num projeto, estamos num relacionamento, estamos numa mudança, estamos num trajeto, estamos num caminho,
estamos programando algo e às vezes nós falamos para todo mundo, ou às vezes nós queremos passar esse nosso crescimento, passar essas nossas informações para as pessoas. E às vezes nós somos obrigados, somos chamados, como Deus falou para Samuel, dizer, quando alguém perguntar, alguém parar você no meio do caminho e perguntar, aonde você vai? Você diz, eu vou ali, eu vou fazer um sacrifício, eu vou fazer o meu cotidiano, vou fazer os meus ofícios. É muito importante. Você não está mentindo, você não está negando nada, você só está dando a informação que é necessária para que aquela pessoa possa saber. Isso é muito importante nos seus negócios, nos seus relacionamentos, até mesmo nas questões familiares. Se alguém pergunta, se alguém quer informação, você fala, eu vou resolver uma situação, eu vou ali, né, eu vou em tal cidade, eu vou viajar para tal lugar, vou resolver umas questões pessoais. E fechou. Porque às vezes nós vamos falar para as pessoas e estamos falando para pessoas erradas. Às vezes nós vamos contar os nossos problemas para as pessoas erradas. Às vezes nós vamos contar nossas crises para as pessoas erradas e achando que estão fazendo certo. Então é muito importante em tempo de crise saber o que falar, ou seja, você tem que pegar as informações e saber somente o que é necessário falar, porque você é obrigado a falar, né? Você é obrigado a dar um diagnóstico da situação, porque você está vivendo essa crise, você está passando por essa crise, mas saber o que falar, isso é muito importante. E também saber aonde falar é muito importante, né? Porque nem todos os lugares nós devemos falar, ou seja, tem pessoas que saem contando, falando em lugares errados, questionando em lugares errados, discutindo em lugares errados. Às vezes nós estamos numa festa, nós estamos no jantar, nós estamos no almoço, nós estamos num culto, nós estamos num café, nós estamos numa reunião, nós estamos junto com os amigos e nós falamos algo, ou seja, contamos fatos e em lugares errados, em momentos errados. Então é muito importante saber aonde falar, porque para quem falar, saber quem é necessário saber da nossa crise, quem é preciso saber, aquele que vai resolver nossa situação. Desce, asa, quieto, é o asa e o desce aqui, quieto. Saber falar para aquela pessoa que tem como resolver os nossos problemas, nossa crise. Se é uma questão financeira, ou seja, eu tenho que saber para onde eu vou falar, onde eu vou buscar minhas questões financeiras. Se é uma questão familiar, se é uma questão política, se é uma questão religiosa. Então, saber quem é a pessoa certa para que eu possa falar e que possa resolver as minhas questões. E saber também aonde falar, né? Aonde falar. Tem um momento certo de nós falarmos, tem o espaço certo, tem um ambiente certo. E às vezes tem pessoas que no momento de crise, ele não sabe aonde falar, né? Aonde buscar. Então, se é uma questão de relacionamento, se é uma questão de trabalho, se é uma questão de negócios, se é uma questão de investimentos, se é uma questão familiar, de relacionamento, saber aonde falar, o ambiente certo para que nós possamos falar, para que nós possamos tratar essa situação, é muito importante, né? E saber para quem falar, né? Se eu estou com questões de médica, se eu estou com diagnóstico, se eu estou com prontuário, se eu estou com resultado de um diagnóstico médico, eu tenho que levar para a pessoa certa, né? O especialista certo para que atende, que cuida daquela área. Não adianta eu levar uma ressonância do crânio para um pediatra, ou seja, ele não vai resolver a minha situação, ou seja, eu preciso levar para um neuro, né? Então,
buscar as pessoas específicas, para quem que eu busco, para quem que eu levo essa informação, quem é que vai resolver esta minha questão. Então, isso na nossa vida também. Então, se eu estou com uma questão de relacionamento, se eu estou com uma questão financeira, se eu estou com uma questão de família, de enfermidade, para quem eu devo falar? Ou seja, quem é a pessoa certa para que eu possa falar, que vai resolver a minha situação? É um dos fatores muito importantes. E porque a gente confunde muito, porque em momentos de crise nós queremos buscar a informação o mais rápido possível, nós queremos sair contando, falando. Então, não. Como Deus falou para Samuel, Samuel, vai à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho escolhido um rei para Israel. Deus podia falar quem era o nome, Deus podia dar o nome do rei, Deus podia falar quem era o novo rei sem Samuel ir lá. Deus podia mandar que Davi fosse até Samuel. Deus podia mandar que Jessé mandasse os seus filhos até Samuel. Não, mas Deus queria saber, ou seja, saber para quem falar, né? Saber aonde falar e também saber para quem devia falar. E o que acontece? Acontece esse fato muito importante, ou seja, numa crise de Israel, Samuel chega até a casa de Jessé, porque era Jessé que tinha que ouvir aquele questionamento do profeta Samuel. E ele diz assim: eu vim aqui, cadê seus filhos? Reúna os seus filhos, né? Samuel tinha informação que ali dentro eles teriam um rei. E Jessé reúne os seus filhos. E aí, quem que é o pai naquela casa? Jessé. E ele diz assim, olhou para aqueles filhos que estavam todos ali e diz assim, ó, esse aqui tem cara de rei, esse parece rei, esse tem jeito, tem uma maneira, tem postura. Mas aí Deus olhou para Samuel e disse, olha, não é esse. E aí o Samuel tem que falar o quê? Aonde fala? Ou seja, ele estava no lugar, estava na casa de Jessé. E ele disse para Jessé, acabou os seus filhos? E aí Jessé diz assim, não, tem mais um ainda que está apacentando ovelhas, que é o mais novo. Então manda chamar. Quando ele chega, Deus fala, é esse que é o ungido a qual eu escolhi. Então, para quem falar as situações? Para quem contar as suas situações? Porque às vezes existem questões importantes na nossa vida e que nós ficamos vulneráveis, ou seja, no tempo de crise nós estamos vulneráveis. Em tempo de crise nós estamos com as janelas da alma aberta. Em tempo de crise nós estamos aflitos, nós estamos sensíveis e às vezes nós somos jogados a buscar desesperadamente resolver os nossos problemas. E aí nós vamos falando tudo, ou seja, nós vamos contando tudo, nós vamos falando tudo, nós vamos querendo resolver a situação. E é muito importante esse fato, porque em tempos de crise nós temos que saber o que nós falamos. Em tempos de crise nós temos que saber aonde nós falamos. Em tempos de crise nós temos que saber para quem nós falamos, né? Aquele que saber o que fala, ou seja, a informação certa que nós precisamos passar. Se é uma questão de relacionamento, a informação certa que nós temos que passar. A situação, a crise, o problema, nós temos que passar aquilo, saber aonde nós buscamos, aonde nós falamos isso, aonde nós conversamos isso, aonde nós tratamos isso. Tem coisas que nós tratamos
numa mesa de um restaurante, mas tem coisas que nós tratamos no altar, tem coisas que nós tratamos no lar, tem coisas que nós tratamos no privado. Então são situações de saber para quem falar, né? Saber quem que buscamos, quem que vai resolver os nossos problemas, quem vai nos ajudar, vai nos auxiliar, né? Então isso é muito importante, essas três fases, porque nós somos muito vulneráveis e somos sujeitos a sair contando tudo, a falando tudo, e às vezes nós poderíamos evitar muita crise, poderíamos evitar muitas situações negativas, nós poderíamos evitar tantos transtornos se nós sabêssemos somente aquilo que nós precisamos falar na nossa vida, saber aonde nós vamos falar e saber para quem nós vamos falar. Isso é muito importante. Eu queria deixar essa reflexão, deixar registrado isso, porque todos nós passamos por isso, né? Todos nós passamos por essa situação, e o nosso socorro, primeiro ele vem de Deus, mas depois vem dos homens, né? E às vezes nós queremos buscar ombros em todos os cantos, né? E às vezes são ombros errados, são pessoas erradas, são lugares errados, são situações erradas que nós acabamos causando mais transtornos, e é como se fosse um diagnóstico que nós teremos que buscar a pessoa certa, e nós buscamos B, C, D, e buscamos tantas questões e esquecemos do necessário, tá? Então, que essa reflexão possa te ajudar nos momentos que você está passando, nas situações que você está vivendo, saber o que fala, saber para quem fala e saber aonde fala, né? Isso é muito importante, porque tem coisas que as pessoas não vão entender, e mesmo que você queira explicar, eles não vão conseguir entender, porque são coisas pessoais, né? Então, na vida sentimental, principalmente, nos seus projetos, no seu dia a dia, até mesmo, eu digo isso, eu sempre ensinei isso, tem informações que o casal que vive, que estão juntos, que um reparte, mas tem coisas que às vezes, se nós falarmos na hora errada, vai trazer um transtorno muito grande, porque aquela pessoa que está do nosso lado, ela tem que ser preparada para as informações, né? Por isso que tem muitas pessoas que pedem para Deus preparar algo para mim, prepara isso, prepara aquilo, mas na realidade nós temos que dizer para Deus nos preparar para aquilo, porque Deus está pronto para tudo. Agora nós estamos prontos para receber tudo, para vivermos tudo, para passarmos por tudo. Então isso é muito importante, tá bom? Então saiba aquilo que você precisa, aquilo que precisa ser resolvido, e aquelas pessoas que vai ter essa informação, aquelas pessoas que vão resolver a sua situação, e saber resumir o que é mais importante, ou seja, o que é mais necessário, tá bom? Um abraço, fique com Deus e Deus vos abençoe.